A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o Valcir, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a lição 7, 12 de fevereiro de 2023. Ela será ministrada nas igrejas. E o título da lição de hoje é Estevão, um Marte avivado. Como foi a escolha de Estevão? Quais as características que ele demonstrou ao ser escolhido? E o que levou os seus inimigos a odiá-lo tanto? Como foi os seus últimos momentos? Seu coração estava cheio de amor ou de ódio? Que exemplo ele nos deixa? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos. Então hoje nós falaremos da lição 7. Estevão, um Marte avivado. O nosso textuário diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. É importante nós termos em mente que quando nós falamos de cristão, de postura cristã verdadeira, houve uma promessa da parte do Senhor de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra os servos do Senhor. Outra coisa importante é que a vontade de Deus sempre prevalece. A igreja, durante a sua história, ela teve vários momentos de grande avivamento. Nós somos como ovelhas enviadas no meio de lobos, mas com um detalhe, com o poder do Espírito Santo. A morte dos santos, ela é preciosa ao Senhor Jesus. Os que morrem em Cristo são bem-aventurados. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos 6, do 8 ao 10 e 7, 54 a 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então nós falaremos hoje da grande lição deixada por Estevão. Só para que a gente possa
melhorar o nosso entendimento, a igreja estava passando por uma situação muito difícil naquele tempo. E pelo fato de estarem passando por esse problema, as mulheres, as viúvas gregas, estavam sendo deixadas de lado. E essa reclamação chegou até os apóstolos, os 12 apóstolos. E aí Pedro disse claramente, olha, não é justo, né, que nós deixemos o ensino da palavra, a oração, para cuidar dessa parte da assistência social. Ela é importante, não vamos deixá-la de lado. Não, de forma nenhuma. Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Então ele diz assim, ó, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós o encarregaremos desse serviço. Esta foi a primeira equipe de assistência social no início da igreja primitiva. Então a igreja começa, e as viúvas sempre foi um problema na história de Israel, mas quando a igreja começa, ela começa sem nenhum tipo de preconceito. Entre eles havia negros, brancos, escravos, servos, livres, enfim, todos estavam servindo ao Senhor. E essas mulheres gregas, elas estavam sendo deixadas de lado, enquanto que as judias estavam sendo preferidas e as outras preteridas. E aí chega essa reclamação e os apóstolos sabiamente pedem para eleger esses homens. E a igreja, de prontamente, olhou no meio dela. Olha que interessante, né? Não foram eles, não foi o clero que escolheu. E Pedro, diz o texto aqui assim, ó. Os 12, na verdade foi Pedro, os 12 convocaram a reunião. Então o clero, ele não escolheu ninguém. Ele passou para a igreja. Olha, no meio da igreja aí vocês vão escolher 7 homens. Esses homens têm que ser cheios do Espírito, respeitado, boa reputação, ter muita sabedoria, e a gente vai colocá-los para cuidar dessa parte. E olha só, e a igreja então fez aquela reunião, observou os irmãos e chegaram com eles com 7 nomes. A ideia foi, logicamente, agradou a todos. Eles escolheram, primeiro, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses foram os 7 apresentados para os apóstolos. E os apóstolos colocaram, então, colocaram a responsabilidade para eles cuidarem da alimentação e não deixarem as viúvas gregas ficarem sem alimentação. Toda alimentação recolhida, como se fosse uma assistência social, né? Como nós fazemos hoje, o quilo que a gente leva no dia da ceia. Então, tudo que era arrecadado via as necessidades de cada uma, e esse grupo ficou responsável de fazer esse trabalho. Mas no capítulo 6 ainda vai dizer assim, olha, verso 8, Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então, este Estevão, ele se destaca de uma maneira tão maravilhosa que ele é como se ele sentisse um chamado para ser um grande evangelista, um grande pregador da palavra. Não se contentou em apenas ficar cuidando das mulheres. Isso acontece, pessoas são chamadas e de repente elas vão por um caminho, se envolvem, né? Com essas características que ele possuía, ele realmente se envolveu
grandemente na obra do Senhor. Então, olha só que interessante, né? Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos começaram a discutir com eles. Eram judeus sirenos de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, realmente, este homem era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e esse homem, então, realmente foi um homem escolhido para cuidar desse trabalho. Mas olha que interessante na nossa lição hoje que a nossa introdução vai colocar para nós este herói da fé, que é um exemplo para nós, ok? Ele fez parte do primeiro grupo de diáconos, mas era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, fazia prodígios, né? E a sua atuação como grande evangelista causou realmente inveja dos adversários do evangelho, né? O livro de Atos vai dizer que ele revela o martírio de Estevão, né? Por causa da sua perseverança ao evangelho. Nesse sentido, vemos que ele foi um servo fiel até a morte. Portanto, ele receberá a coroa da vida, conforme diz lá em Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos aqui Estevão já demonstrando o primeiro dos cristãos a morrer, o primeiro mártir, mas o primeiro também a receber a coroa da vida. Então nós temos aqui esse diácono que começa como diácono, mas a gente vê claramente pelo testemunho de Lucas, né, o escritor de Atos, vai dizer que ele realmente é um grande evangelista, ele se destaca como um grande evangelista, como um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Tinha muito conhecimento, né? Ele fazia milagres. Então, logicamente que ele fazia milagres através do nome do Senhor Jesus. Não era no nome dele, de forma nenhuma. E aí, os da sinagoga, os críticos desse movimento, se levantam então para criticar, para disputar com Estevão, né? Nós já até lemos aqui que eles não conseguiam, né? Então nós temos que hoje orar para que Deus possa levantar crentes com as características de Estevão que a igreja está precisando em nossos dias. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Nosso segundo tópico diz uma covarde oposição. Realmente Estevão teve uma covarde oposição, porque os inimigos, não aguentando, não suportando debater com eles, né, já foram lá usar de suborno, procurar alguém que pudesse mentir, né, acusar de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Tá? Então esses homens usaram aí de violência contra Estevão, estimulando lideranças política, religiosa e praticamente aí, né, levaram ele ao Sinédrio e lá o acusou. Então todos que estavam ali no Sinédrio, fitos os olhos nele, viram que ele realmente era inocente e que ele tinha um rosto como que de anjo, né? Vai dizer lá em Atos 6,15. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo, que era realmente o que ele era, um homem fiel, um homem sincero. Então, que Deus possa aí, né, de uma maneira muito especial, usar pessoas no nosso meio, né, de tal forma aí que a gente possa refletir na importância de estarmos cheios do Espírito Santo. Outro ponto importante no
Tópico 3 diz a fúria dos acusadores, né? Então, Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele traz toda a história. Olha que interessante. Ele traz toda a história, né, de Moisés, ó. As falsas testemunhas foram lá fazer a declaração e Estevão então começa a dar um testemunho. Irmãos e pais, ouça-me, o Deus glorioso que apareceu nosso antepassado, Abraão, na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã. Ele disse, deixa sua terra natal. E Estevão vai contando toda a história, né? Fala das alianças com Abraão, fala dos patriarcas, né? Fala de José, fala dele ter ido para o Egito, como Deus lá no Egito transformou ele em governador, e ele vai contando toda a história, né? Aí ele vai falar exatamente da promessa feita a Abraão, e ele vai falar do nascimento de Moisés, né? E ele passa todinha a história de Moisés, ele vai falar sobre a saída. Moisés matou um homem, foi para o deserto, depois Deus o chamou, trouxe a saída do povo, o passar pelo deserto, o encontro de Deus com Moisés para libertar o povo. Foi nomeado Moisés como, né, um juiz, né? Na verdade ele foi como um libertador, não um juiz, como um libertador. Ele tira o povo, passa pelo Mar Vermelho, né? Ele leva o povo para a terra prometida. Ele vai contando aí toda essa história, né, para o povo. Então, aí vai chegar lá no verso 44, ele fala assim, nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo. Ele fala do tabernáculo e ele vai contando, né, toda essa história. Aí fala da construção do primeiro templo por Salomão, que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o suporte dos meus pés. E ele vai demonstrando ali grande conhecimento da história, né? E ele vai contando essa história e vai falando, e de repente ele olha assim, aí ele conta com essa aqui, ó, os líderes judeus. Finalzinho ele vai falar assim, ó. Verso 51. Povo teimoso, vocês têm um coração incircunciso. Ele aponta, né? Incircuncidado. E são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram. E vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora eu tenha recebido das mãos de anjo. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Nesse momento eles começaram a gritar, a tapar os ouvidos, arrastaram para fora, começaram a apedrejá-lo, e aí começa todo esse processo. Estevão então cai ali, né? Caiu de joelho, gritou, Senhor, não o culpe pelos seus pecados, e ele então ali, receba o meu espírito, e ele adormeceu. Eu esqueci de dizer que nesse episódio, quando vão levá-lo para julgamento, ele tira a roupa dele, era comum tirar a túnica, né, e jogar aos pés de um jovem chamado Saulo. Então toda essa história, ela é muito interessante. Então nós temos aqui realmente a fúria desses acusadores, a dureza do coração, e ele então denuncia essas traições, fala de maneira com autoridade, praticamente esfrega na cara deles o que eles estão fazendo. Uma coisa é importante lembrar, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão,
mesmo diante da fúria dos seus opositores. Como é que você está na presença do Senhor? Você está dando o testemunho de um salvo, de uma pessoa chamada por Deus? Aí nós temos que lembrar que Estevão foi um dos 7 líderes aí escolhido. Foi conhecido aí pelas suas qualidades. Foi um líder reconhecido como destaque, como mestre, como um grande conhecedor. Foi o primeiro a dar a vida aí pelo Evangelho. E é importante saber que Deus continua chamando pessoas que queiram fazer a sua obra. Segundo subtópico, a preciosa morte de Estevão. Primeiro tópico diz, cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui que o momento em que ele está cheio do Espírito Santo. Eu já até falei, mas eu volto a repetir, O momento em que ele fixa os olhos no céu e ele vê o Senhor Jesus assentado à direita, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita. Ele tem essa visão, Ele, nessa visão espiritualmente aí avivada, ele contempla a glória de Deus. Isso deixa um conselho para nós, que quando nós estivermos envolvidos na presença do Senhor, nós vamos ter visões do céu que vão clarear a nossa mente e a nossa vida espiritual. Houve uma violência terrível, segundo o tópico aí diz, dos acusadores, Realmente eles não suportaram de forma nenhuma ouvir o que eles ouviram, E aí pegaram a roupa dele, colocaram aos pés desse homem chamado Saulo, que na verdade, depois nós vamos estudar um pouquinho sobre esse homem também, tá? E levaram ele com violência para fora da cidade, e ali tornou ele o primeiro mártir da igreja cristã. Então, e esse Saulo aí que recebeu ali, que praticamente autorizou, assinou embaixo ali como voto Minerva para a morte desse menino, desse servo de Deus, ele se tornou um grande perseguidor da igreja. Terceiro tópico, o perdão no martírio, Então, naquele momento em que ele está sendo apedrejado, ele não esboça ódio, raiva, nada contra os seus algozes, mas ele demonstra amor. Ele diz, recebe o meu espírito e não lhe imputes este pecado. É difícil, não é fácil, mas aquele servo, aquela serva de Deus que está envolvido com o Senhor Jesus, envolvido com a obra de Deus, ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra nela a vontade de Deus. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele testemunhou aí a manifestação da glória de Deus. Terceiro tópico nosso, o avivamento no sofrimento, Então nós temos aí o sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos morreram. Alguns, Fala da morte de Paulo, fala da morte de Tiago, que foi, na verdade, Tiago foi degolado, provavelmente Paulo também foi degolado. Então nós temos aí poucos. Mas aí nós temos aí algumas tradições que contam, Temos algumas tradições bíblicas que contam, por exemplo, nós temos aí alguma tradição que são escritos antigos, que vem passando de pai para filho aí, não sabemos se são verdadeiros ou não, mas tem essa tradição. Diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes, primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, lançado vivo num tanque de óleo, mas sobreviveu. Depois foi mandado lá para a ilha de Patmos, E depois ele volta e diz que ele morreu bem velhinho. Nós temos Filipe, o que é o apóstolo, morreu de morte natural, segundo alguns dizem.
E Bartolomeu foi posto vivo no saco e lançado no mar, então morreu afogado. Tomé trabalhou na Índia e foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. E nós temos aqui Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor do cristão. Nós temos Judas, enforcou, após sair ali daquela santa ceia. Então nós temos aí, e Matias, que substituiu, não temos nada a saber como foi a morte de Matias, Então isso é importante a gente lembrar aí, tá? Mas todos tiveram, a maior parte deles, tiveram mortes terríveis, Uma grande parte deles, um grande percentual tiveram mortes terríveis. Segundo tópico diz o avivamento no sofrimento, tá? Por que é esse avivamento? Porque essas pessoas morreram cheias do Espírito Santo, pregando o Evangelho, Então, quando a gente fala nisso, o avivamento espiritual, ele é motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Então ele renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis, por causa da sua fé em Jesus. Então essa capacitação, ela é importante para que a gente tenha condições de enfrentar as dificuldades, tá? Então o avivamento, ele é de suma importância. Muitos estão desviando, muitos estão parando por falta de avivamento em suas vidas. Então o cristão avivado, ele consegue manter-se fiel a Deus diante das perseguições, diante da morte. E quando a gente vê aqui nossa conclusão, vai dizer que diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Então que o Senhor possa abençoar sua vida, que isto sirva de ajuda para você na meditação da palavra de Deus. Que Deus abençoe, até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.